Olá, gente. Eu sou Cibele Barros, aluna da UES, do curso de Licenciatura em Ciências Biológicas. Estou estagiando na Escola Assis Bezerra, no município de Quixeramobim, Ceará, e estou aqui para ministrar o meu minicurso de estágio supervisionado no ensino médio 3. O meu minicurso terá como tema os conteúdos de biologia mais abordados no Enem. Então, eu escolhi alguns conteúdos que são realmente muito cobrados no Enem, e um deles é sistema imunitário, ecologia, genética e também a parasitologia. Nós sabemos que existem inúmeros conteúdos de biologia que podem cair no Enem, porém, através de estudos nas provas passadas do Enem, pude perceber que esses são um dos conteúdos que são mais cobrados nas questões do Enem. Então, vamos lá? Sobre o sistema imunitário. Após sofrer um ataque, o sistema imunológico produz células capazes de memorizar o anticorpo utilizado no combate ao intruso. Elas são chamadas de células de memória. Dessa forma, se o organismo for atacado novamente pelo mesmo invasor, a resposta imune será muito mais rápida e eficaz. Assim, eu trouxe duas questões do sistema imunológico que poderá ajudar bastante para a compreensão do conteúdo. Uma delas foi: embora sejam produzidos e utilizados em situações distintas, os imunobiológicos 1 e 2 atuam de forma semelhantes nos humanos e equinos, pois, letra A, conferem a imunidade passiva, B, transferem células de defesa, C, suprimem a resposta imunológica, D, estimulam a produção de anticorpos e E, desencadeiam a produção de antígenos. Essa questão é do Enem de 2014, questão 88. Outra questão que eu achei bastante interessante e bastante cobrada também é essa questão do Enem 2011, questão 49. Um paciente deu entrada em um pronto-socorro apresentando os seguintes sintomas: cansaço, dificuldade em respirar e sangramento nasal. O médico solicitou um hemograma ao paciente para definir um diagnóstico. Os resultados estão dispostos na tabela. Seus glóbulos vermelhos. O número normal é 4,8 milhões e o paciente estava com 4 milhões, um pouco baixo. Os glóbulos brancos é de 5 mil a 10 mil. O paciente estava com 9 mil, então ele estava dentro do quadro. E as plaquetas, o normal é de 250 mil a 400 mil. E o paciente estava com 200 mil, também um pouco baixa. Relacionando os sintomas representados pelos pacientes e com os resultados do seu hemograma, consta-se que, letra A, o sangramento nasal é devido à baixa quantidade de plaquetas que são responsáveis pela coagulação sanguínea. B, o cansaço ocorreu em função da quantidade de glóbulos brancos, que são responsáveis pela coagulação sanguínea. C, a dificuldade respiratória decorreu da baixa quantidade de glóbulos vermelhos, que são responsáveis pela defesa imunológica. D. O sangramento nasal é decorrente da baixa quantidade de glóbulos brancos, que são responsáveis pelo transporte de gases no sangue. E. A dificuldade respiratória ocorreu pela quantidade de plaquetas, que são responsáveis pelo transporte de oxigênio no sangue. Então, assim, gente, para responder essas duas questões, eu trouxe um vídeo no qual esse vídeo esclarece bastante as dúvidas e o conteúdo e é bastante compreensível. Então vamos ver o vídeo. Olá, galera, sejam bem-vindos a mais uma sessão Como Cai no Enem. E hoje vamos falar sobre sangue e imunidade.
resolver uma questão bem interessante que caiu aí em 2014. Lembrando, galera, que eu já falei aqui que todo ano, desde 2010, tem sido cobrado uma questãozinha aí, pelo menos, que envolva conhecimentos de imunidade. Então, isso não pode deixar passar batido aí para vocês. Vamos lá, o que diz essa questão? Ela mostra um esquema, o Enem adora isso, essa questão de esquemas e figuras, e diz assim: imunobiológicos, diferentes formas de produção, diferentes aplicações. E olha só o que essa figura nos mostra. Aplicação do imunobiológico 1, mostra que é dividido em A e B. E aqui ela está colocando, se vocês virem de pertinho, está vacinando essa pessoa aqui. Aqui tem vírus e bactérias aqui e aplicando esse imunobiológico, que é uma vacina. Beleza. E aqui no B, temos a aplicação do imunobiológico 2. Pessoal, isso aqui é bem interessante, porque é um esquema bem resumido de como se faz, de como se produz um soro. Exatamente. Olha só como que é feito hoje em dia. Nós temos aqui uma cobra, uma peçonha. É só a gente fazer um adendo aqui que há vários tipos de cobra e para isso tem que ter vários tipos de soro. Então tem soros específicos para cada espécie lá da cobra. E aí eu pego essa cobra, essa peçonha, e aplico aqui em um animal. Geralmente a gente usa o cavalo e aplica lá. E o que vai acontecer? Depois disso, ele em contato com essa peçonha, claro, pessoal, que uma quantidade tudo previsto para o cavalo realmente não desenvolver a doença. É retirado, então, o sangue dele e você pega ali só o plasma sanguíneo, que nós vemos que tem os líquidos e substâncias dissolvidas, inclusive os anticorpos. Por quê? Porque o cavalo já conseguiu ali fazer os anticorpos ali para aquela doença, para aquele antígeno, na verdade, para aquela peçonha ali da cobra. E aí, depois disso, claro, há várias outras coisas, há várias outras etapas, mas de uma forma bem breve seria isso. Nós já conseguimos obter ali os anticorpos contra aquela peçonha. E a gente então vai produzir o imunobiológico 3, que seria o soro, exatamente, que vai ser aplicado ali no caso de uma mordida de cobra. Então, só para a gente relembrar que na vacina nós estimulamos a produção de anticorpos, porque nós colocamos na pessoa, nós aplicamos os vírus ou as bactérias ali atenuadas e o organismo dela vai começar a produzir os anticorpos. No caso dos soros, não. No caso do soro, nós vamos aplicar diretamente os anticorpos ali na pessoa e eles, anticorpos, já vão ser específicos para aquele antígeno ali. Beleza? Vamos então para a questão. Diz assim: embora sejam produzidos e utilizados em situações distintas, os imunobiológicos 1 e 2 atuam de forma semelhante nos humanos e nos equinos. Pois, vamos lá. O que ele fala aqui? Aqui ele coloca imunobiológico 1, que é uma vacina, e imunobiológico 2, que é também um antígeno. É como se eu estivesse realmente vacinando também ali esse cara. E aí ele fala assim: embora sejam produzidos e utilizados em situações distintas, os imunobiológicos atuam de forma semelhante, pois conferem imunidade passiva, transferem células de defesa, suprimem a resposta imunológica, estimulam a produção de anticorpos ou desencadeiam a produção de antígenos. Pessoal, como a gente sempre fala, o ideal é a gente responder a questão primeiro para não se confundir com as alternativas. E aí, aqui nós temos a vacina, colocando diretamente o vírus e a bactéria na pessoa. Isso está promovendo, estimulando a produção de anticorpos, certo? Aqui é a mesma coisa, eu estou pegando a peçonha da cobra e injetando aqui no cavalo, para quê? Para ele também produzir anticorpos e assim eu conseguir produzir os soros, lá no caso, o soro antiofídico. Então, por que esses imunobiológicos 1 e 2 aqui atuam de forma semelhante, tanto em humanos quanto em equinos? Porque eles estimulam a produção de anticorpos. Letra D a resposta. Eles não estão conferindo imunidade passiva. Quem está conferindo imunidade passiva aqui, pessoal, é imunobiológico 3, que já é o soro pronto. Transfere células de defesa, galera, isso que não existe. Isso não existe, transferir uma célula de defesa, ok?
suprimir resposta imunológica de forma alguma. Eu estou, pelo contrário, estou melhorando ali, estimulando a minha resposta imunológica. Desencadeia a produção de antígenos de forma alguma. Eu não posso desencadear a produção de antígenos, eu tenho que desencadear a produção de anticorpos. Beleza, pessoal? Bem tranquila essa questão. Vamos então para uma agora falando sobre sangue. Lá de 2011 diz assim: um paciente deu entrada em um pronto-socorro apresentando os seguintes sintomas: cansaço, dificuldade em respirar e sangramento nasal. O médico solicitou um hemograma ao paciente para definir um diagnóstico. Os resultados estão expostos na tabela. Então, vamos lá: cansaço, dificuldade em respirar e sangramento nasal. Relacionando os sintomas apresentados pelos pacientes com os resultados do seu hemograma, constata-se que... Vamos lá, então, dar uma olhada no resultado dele. Diz assim: constituintes, glóbulos vermelhos. Qual o número normal? 4,8 milhões. O paciente está com 4 milhões, um pouquinho abaixo. Beleza. Glóbulos brancos. Número normal tem que estar entre 5 a 10 mil. Ele está com 9 mil. Beleza. Aqui está só um pouquinho abaixo. Plaquetas. O número normal tem que estar entre 250 mil e 400 mil. Ele está com 200 mil, está abaixo. Bem abaixo. Então, o que eu observo aqui no resultado do hemograma dele? Que ele está com o glóbulo vermelho um pouquinho baixo e as plaquetas também, na verdade, bem mais baixas. E aí, pessoal, seguinte, para você que já assistiu nossa aula, já ia logo ver. O cara está com dificuldade em respirar. Olha lá, transporte de oxigênio, responsáveis por isso, glóbulos vermelhos, está um pouquinho abaixo. Então, realmente tem tudo a ver. Sangramento nasal. Qual é o problema? O que está relacionado a sangramento, hemorragia, coagulação? Plaquetas. As plaquetas estão totalmente relacionadas com o processo de coagulação do sangue. Então, se as plaquetas estão baixas, é normal que se tenha um sangramento. Então, vamos lá. O que a gente constatou aqui, tanto pelos sintomas quanto pelos resultados do hemograma dele? Letra A. O sangramento nasal é devido a baixa quantidade de plaquetas? Sim. Que são responsáveis pela coagulação sanguínea? Sim. Perfeita resposta. Vamos ver o restante. B. O cansaço ocorreu em função da quantidade de glóbulos brancos que são responsáveis pela coagulação sanguínea. Nossa, não tem nada a ver. Essa aqui está mais errada de todas. Primeiro que o glóbulo branco está lá com o valor normal. Então, ele não está interferindo em nada. Segundo que o cansaço não tem nada a ver com glóbulo branco. Glóbulos brancos têm a ver com defesa do organismo. E também não tem nada a ver com a coagulação sanguínea. Então, essa resposta aqui está mais errada de todas. Impossível. Letra C. A dificuldade respiratória ocorreu da baixa quantidade de glóbulos vermelhos. Sim, eles são responsáveis pelo transporte de oxigênio, que são responsáveis pela defesa imunológica. Opa, não, isso aqui é função do glóbulo branco. Então, resposta errada. Então, cuidado, porque o início está certinho, o final que está errado. Letra D. O sangramento nasal é decorrente da baixa quantidade de glóbulos brancos que são responsáveis pelos transportes de gases no sangue. Nossa, não tem nada a ver, tá tipo a letra B. Não tem nada a ver, mistura todos os conceitos. Sangramento nasal é por conta da baixa de plaquetas. Os glóbulos brancos não tem nada a ver, estão envolvidos com a defesa do organismo. E letra E, a dificuldade respiratória ocorreu pela quantidade de plaquetas que são responsáveis pelo transporte de oxigênio. Não tem nada a ver. Essa resposta estaria certa se ele colocasse pela quantidade de glóbulos vermelhos. Então, ficamos com a letra A, tranquilo aí. Beleza, galera? É isso aí, espero que vocês tenham curtido e entendido todos os assuntos. Nos vemos na próxima aula. Até lá! Então, gente, deu para compreender um pouquinho e entender sobre o tipo de sangue, sobre a nossa imunidade. Agora, dando continuidade, nós iremos ver agora ecologia. Como nós já sabemos, a ecologia é a parte da biologia que se preocupa com o estudo das relações estabelecidas entre os seres vivos e destes com o meio ambiente em que vivem. Também trouxe duas questões sobre ecologia, bastante comentada, conteúdo bastante comum, que pode cair sim no Enem. Essa questão é do Enem 2015, questão 47.
A indústria têxtil utiliza grande quantidade de corantes no processo de tingimento dos tecidos. O escurecimento das águas dos rios, causado pelo despejo desses corantes, pode desencadear uma série de problemas no ecossistema aquático. Considerando esse escurecimento das águas, o impacto negativo inicial que ocorre é o: letra A, eutrofização; B, proliferação de algas; C, inibição da fotossíntese; D, fotodegradação da matéria orgânica; e E, aumento da quantidade de gases dissolvidos. Então, também irei postar um vídeo, vocês irão assistir um vídeo bem esclarecedor, bastante compreensível, para ajudar nesse conteúdo. Vamos lá, mais uma questãozinha agora mais voltada para o meio ambiente, que também é questão certa aí. Vai cair com certeza uma questão de ecologia voltada para o meio ambiente. Diz assim, galera: a indústria têxtil utiliza grande quantidade de corantes no processo de tingimento dos tecidos. O escurecimento das águas dos rios, causado pelo despejo desses corantes, pode desencadear uma série de problemas no ecossistema aquático. Considerando esse escurecimento das águas, o impacto negativo inicial que ocorre é o... Então, ele diz que há o despejamento de corantes nesse lago, aliás, na água dos rios. E aí causa uma série de problemas, isso a gente já sabe, essa questão da poluição, que é tão grave, né? E causa o escurecimento das águas. Galera, pensou em biologia, falou em luz, ou o contrário de luz, que é o escuro, escurecimento, a gente já tem que associar logo a quê? Fotossíntese, certo? Fotossíntese, ela depende da luz para acontecer. Então, se eu tiver um escurecimento das águas, vocês concordam que a fotossíntese vai diminuir? A taxa fotossintética vai diminuir? Então, são palavras-chave que a gente usa aí. Escurecimento das águas, ou aumentou a luz em algum lugar, enfim. Falou em luz, falou em escurecimento, a gente já tem que associar diretamente à fotossíntese, beleza? Mas vamos avaliar as alternativas que ele deu aqui pra gente. Letra A, ocorre eutrofização? Vamos lá, galera. Eutrofização é um assunto, é um conceito bem importante. O que seria eutrofização? Galera que mora no Rio de Janeiro e já observou o processo de eutrofização ocorrendo lá na Lagoa Rodrigo de Freitas. Infelizmente, volta e meia, a gente observa esse processo lá. E agora, se você passar por lá e observar isso, você já vai saber que é eutrofização. Você já vai falar aí pro seu amigo: cara, o processo de eutrofização é assim, assim, assim. E você vai ficar aí, o cara vai ficar de queixo caído com você. O que é eutrofização, galera? É o aumento de matéria orgânica naquele lugar ali. Geralmente, no meio líquido, né? Tem um aumento de matéria orgânica, no caso, na Lagoa Rodrigo de Freitas, por conta de falta de saneamento, enfim, aqueles dejetos orgânicos, os restos de alimentos, caem ali naquele corpo d'água e vai, claro, poluir. Mas aí, beleza, o que esse aumento de matéria orgânica vai fazer? Vocês concordam que vai induzir o aumento da proliferação de micro-organismos? Vou colocar micro-organismos assim. Você concorda comigo que vai aumentar micro-organismos? Claro, tem matéria orgânica, não é isso que a gente vê até no lixo residencial, a gente deixa aquele lixo muito tempo ali, começa o mau cheiro, ali é a ação da decomposição dos micro-organismos que estão ali. Aumenta também o número de algas, beleza? Tudo ali, porque a matéria orgânica é um nutriente para eles, então eles vão aumentar. E aí vocês concordam que o próximo passo é: eu tenho aqui a minha camadinha linda e bela aqui, ó, do lago, que deveria ser azul, e agora ele tá com uma camada aí densa aqui, ó. Tem uma camada densa aqui de quê? De micro-organismos, de alga, tudo misturado ali, porque eu tô proliferando, eu tenho nutriente à vontade para o crescimento deles. E o que vai acontecer se eu tenho essa camada aí escura
diminuir muito a penetração da luz. Com isso, vai diminuir a minha taxa de fotossíntese. Ok? Vai diminuir a minha taxa fotossintética. Eu tenho aqui os fitoplânctons que fazem fotossíntese. E a luz não vai penetrar nas camadas aqui e eu não vai conseguir fazer a fotossíntese. E aí, sem fotossíntese, o que eu tenho? Diminuição de que naquele meio ali? Concentração de O2. Isso também tem que ser na hora, galera. Fotossíntese é absorção de CO2 e liberação de oxigênio. A gente está a poucos dias da prova, eu tenho certeza que isso já está na mente de vocês. Beleza. E agora o último passo. Diminuir o oxigênio. A gente diminui, tem um déficit de oxigênio para a demanda respiratória dos animais que estão ali. E o que vai ser o último passo aí? Na verdade, acontecem mais coisas, mas o último passo que visivelmente a gente observa é a mortandade dos peixinhos, certo? Então, eu tenho isso aqui. E é isso que muitas vezes acontece lá na Lagoa Rodrigo de Freitas, a gente consegue ver aquele monte de peixes lá mortos. Pode ser uma questão do Enem aí, falando sobre eutrofização, já que isso acontece não só aqui no Rio de Janeiro, como em vários lugares do país. E aí, galera, olha só. Ele fala aqui que pode ser eutrofização. De repente, na prova, você marcaria eutrofização. Por quê? Porque você associar escurecimento das águas dos rios. Aconteceu o escurecimento aqui, beleza. Diminuiu tudo, teve um impacto. Ok. Só que, primeiro, não rolou matéria orgânica. Então, para ter eutrofização, tem que começar com matéria orgânica no meu corpo d'água ali, beleza? Então, essa alternativa não poderia ser. Eu só detalhei ela porque eu acho que é bem possível de ser cobrada aí algo relacionado à eutrofização. Para relembrar vocês também. Qual o impacto negativo? Proliferação de algas. Proliferação de algas, você acha que aconteceria proliferação de águas que são organismos fotossintetizantes? Se eu tenho os crescimentos da água, não vai ter proliferação de algas, né? Inibição da fotossíntese? Essa é a resposta. Então, macetão, para a prova de sábado, sempre que falar em escurecimento, tem inibição da fotossíntese, da taxa fotossintética, enfim. E leve esse conhecimento aqui com vocês, que é muito importante, tá? Fotodegradação de matéria orgânica, isso não tem nada a ver, são aquelas opções nada a ver do Enem. E aumento da quantidade de gases dissolvidos também não cabe aí para nossa questão. Beleza? Então, gente, deu para compreender bem essa questão. Ela é bastante cobrada, viu? Então, dando continuidade, outra questão também sobre ecologia, nós temos essa questão também, ela é bastante comum. Eu tirei ela do Enem 2018, questão 98, e diz o seguinte: corredores ecológicos visam mitigar os efeitos da fragmentação dos ecossistemas, promovendo a ligação entre diferentes áreas, com o objetivo de proporcionar o deslocamento de animais, a dispersão de sementes e o aumento da cobertura vegetal. São instituídos com a base em informações como estudos sobre o deslocamento de espécies, sua área de vida, que é a área necessária para o suprimento de suas necessidades vitais e reprodutivas, e a distribuição de suas populações. Nessa estratégia, a recuperação da biodiversidade é efetiva porque, letra A, propicia o fluxo gênico, B, intensifica o manejo de espécies, C, amplia o processo de ocupação humana, D, aumenta o número de indivíduos nas populações e E, favorece a formação de ilhas de proteção integral. Então, vamos ver aqui o vídeo. Sobre ecologia, prova do Enem 2018. Vem fazer comigo agora. E aí, fofinhos, beleza? Eu sou o professor Jean Brito e esse é o canal Biologia na Veia, um canal de apoio aos seus estudos. E aqui a gente vai respondendo questões e comentando o conteúdo, né? Revisando um pouco do conteúdo a partir da resolução de exercícios, tá bom? Essa lista que a gente está fazendo agora, pessoal, prova do Enem de 2018. Todas as nossas listas respondidas aqui no canal
ficam disponíveis num link que você encontra lá na barra de tarefas do nosso canal, no tópico conhecido como Sobre. Você clica lá no tópico Sobre e você vai baixar todas as nossas listas, tá certo? Essa lista é a lista número 24, com o título lá de Prova do Enem 2018. Questão que a gente vai fazer agora, gente, a questão de número 6. Vamos ver o que ela trouxe pra gente. Corredores ecológicos visam mitigar os efeitos da fragmentação dos ecossistemas, promovendo a ligação entre diferentes áreas, com o objetivo de proporcionar o deslocamento de animais e a dispersão de sementes e o aumento da cobertura vegetal. São instituídos com base em informações como estudos sobre o deslocamento das espécies, sua área de vida, área necessária para o suprimento de suas necessidades vitais e reprodutivas, e a distribuição de suas populações. Pessoal, como o próprio texto trouxe para a gente, essa questão que é uma questão de ecologia, tá, gente? E olha, para você, aluno que está se preparando para a prova do Enem, tá? Se liga na dica, é muito importante revisar o conteúdo de ecologia. É uma questão de ecologia. Ecologia é o assunto que mais caiu na prova do Enem até hoje. Uma questãozinha falando sobre corredores ecológicos. Perceba o seguinte, ó, tem um momento no texto que a questão diz que os corredores ecológicos são feitos ou são produzidos com o objetivo de ligar áreas que foram separadas, principalmente pela ação do homem, por exemplo, né? Então, volta aí no texto, tem aí uma região, visam mitigar os efeitos da fragmentação dos ecossistemas, promovendo ligação entre eles. Então, imagina, você tem um ecossistema que foi, dois ecossistemas que foram fragmentados, tem um aqui e um aqui. Então, o corredor ecológico ele vai fazer uma comunicação entre os dois ecossistemas que estão separados. Isso possibilita, tá, gente, a comunicação entre os organismos. Então, se os ecossistemas permanecessem separados o tempo todo, o que ia acontecer? Os organismos daqui tenderiam a não se encontrar com os daqui. Então, a tendência é, você faz um corredor ecológico, obviamente que esse corredor, para ser construído, ele tem que ser baseado em estudos feitos na região, as espécies típicas do local também. Então, se você tem os dois ecossistemas agora se comunicando, você vai possibilitar que as espécies consigam, os organismos da mesma espécie consigam se encontrar. Os organismos consigam reproduzir, né, que a biodiversidade seja mantida nesse ecossistema e, obviamente, as espécies sejam preservadas também. Vamos voltar para a questão para ver o que é que ela quer. Nessa estratégia, a recuperação da biodiversidade é efetiva. Por quê? Vamos analisar cada proposição, ver o que elas estão trazendo para a gente, tá certo? Letrados assim, propicia o fluxo gênico. Gente, ó, não é a primeira vez que cai essa expressão na prova do Enem. O que é propiciar o fluxo gênico? É favorecer a troca de material genético, tá, gente? Se existiam grupos isolados da mesma espécie, não havia fluxo gênico entre esses grupos. Se os grupos conseguem se comunicar, eles vão conseguir reproduzir. E se há reprodução entre os organismos da mesma espécie, a gente pode dizer que há fluxo gênico entre eles. A ideia é exatamente essa. O corredor ecológico possibilita a comunicação dos organismos, favorecendo a ocorrência de fluxo gênico, favorecendo a reprodução desses organismos, facilitando essa reprodução, tá? A ideia está correta, letra A, pode marcar aí. Vamos analisar as outras proposições agora, tá, gente? Vamos ver o que é que elas trazem aí pra gente, ó. Letra B, intensifica o manejo de espécies. Olha, há até a possibilidade de você ter um manejo de espécies no corredor ecológico, mas ele está perguntando por que isso é eficiente para a biodiversidade, tá, gente? Então, não seria a letra B, pode descartar aí. Letra C diz assim, amplia o processo de ocupação humana. Nesse caso, tá, gente, a gente não está tratando de ocupação humana, a gente está reocupando o ambiente pela biodiversidade, fazendo com que as espécies voltem a ocupar aquele ambiente, os vegetais, os animais que já existiam ali, a biodiversidade seja mantida e o espaço que estava desocupado forme um corredor ecológico, tá? A letra D diz assim, aumenta o número de indivíduos nas populações. Olha, se favorece a reprodução, pode até aumentar, mas o ideal é que ele botasse assim, favorece o aumento do número de indivíduos. Essa ideia de fluxo gênico fica mais coerente, tá, gente? Fica mais coerente essa ideia de reprodução, e não especificamente só aumenta o número de indivíduos, tá? Pode ser que se o ecossistema está em equilíbrio, por exemplo,
num ecossistema em equilíbrio, o número de indivíduos das populações tende a se manter mais ou menos constante. Então, isso aí poderia trazer uma ideia incorreta para essa proposição, tá? Letra E, favorece a formação de ilhas de proteção integral. Nesse caso, não tem formação de ilhas. Nesse caso, vai ter comunicação entre ecossistemas que anteriormente não estavam mais se comunicando, né? Então, os corredores ecológicos são importantes para favorecer comunicação de espécies, manutenção dos grupos de organismos aqui naquele local, tá bom? Então, gente, só confirmando aí para vocês, resposta dessa questão, letra A, pode marcar aí. Se você gostou da resolução dessa questão, inscreve no nosso canal, compartilhe os nossos vídeos. Então, gente, é isso. Dando continuidade, o próximo conteúdo é genética. Conteúdo também bastante cobrado no Enem. Prestem bastante atenção. Como a gente sabe, a genética é uma parte da biologia que estuda principalmente como ocorre a transmissão de características de um organismo aos seus descendentes. Sendo assim, podemos dizer que, resumidamente, ela é uma ciência que se volta para o estudo da hereditariedade, preocupando-se também com a análise dos genes. Aqui tem uma questão do Enem 2017, é a questão 117. Ela diz o seguinte: a distrofia muscular do REM é uma doença causada por uma mutação em um gene localizado no cromossomo X. Pesquisadores estudaram uma família na qual gêmeas monozigóticas eram portadoras de um alelo mutante recessivo para esse gene, heterozigóticas. O interessante é que uma das gêmeas apresentava o fenótipo relacionado ao alelo mutante, isto é, DMD, enquanto a sua irmã apresentava fenótipo normal. A diferença na manifestação da DMD entre as gêmeas pode ser explicada pela letra A, dominância incompleta do alelo mutante em relação ao alelo normal. B, falha na separação dos cromossomos X no momento da separação dos dois embriões. C, recombinação cromossômica em uma divisão celular embrionária anterior à separação dos dois embriões. D, inativação aleatória de um dos cromossomos X em fase posterior à divisão que resulta nos dois embriões. Ou origem paterna do cromossomo portador do alelo mutante em uma das gêmeas e origem materna na outra. Então, vamos assistir o vídeo. Vamos fazer uma questão agora sobre herança ligada ao X. Especificamente sobre uma doença relacionada a essa herança ligada ao X, tá, gente? A distrofia muscular do Duchenne, tá? Vamos ver o que ela traz pra gente agora. Questão da Enem, prova 2017. Vamos juntos. E aí, fofinhos, beleza? Eu sou o professor Jean Brito e esse é o canal Biologia na Veia, um canal de apoio aos seus estudos desenvolvido exclusivamente para a resolução de questões de biologia. Estamos resolvendo nossa lista aqui com questões da prova do Enem de 2017. Uma prova bem interessante, a gente trouxe 15 questões do conteúdo de biologia, prova de ciências da natureza, tá? Essa lista que a gente está fazendo aqui no nosso canal, gente, é a lista de número 20, tá? Você vai buscar lá, lista 20 no nosso canal, tá? Ela traz 15 questões aqui. Essa questão que a gente vai fazer com vocês agora é a questão de número 8. Vamos ver o que ela trouxe pra gente. A distrofia muscular do Duchenne, DMD, é uma doença causada por uma mutação em um gene localizado no cromossomo X. Pesquisadores estudaram uma família na qual gêmeas monozigóticas eram portadoras de um alelo mutante recessivo para esse gene, heterozigóticas. O interessante é que uma das gêmeas apresentava o fenótipo relacionado ao alelo mutante, isto é, DMD, enquanto a sua irmã apresentava fenótipo normal. Gente, é uma questão muito interessante, tá? Essa distrofia muscular do Duchenne, tá, gente? É um tipo de doença, né, que a gente cita como sendo uma doença ligada ao X. É uma doença recessiva, tá, gente? Como ela é uma doença ligada ao X, o gene causador dessa doença está localizado na região não homóloga do cromossomo sexual X. Isso quer dizer
que esse gene ele não é encontrado no cromossomo sexual Y, ele só acontece no cromossomo sexual X. Para uma mulher apresentar a distrofia muscular do Duchenne, normalmente ela tem que ser XDzinho, XDzinho, para poder ela apresentar. E é muito difícil a mulher ter essa característica, porque a distrofia muscular do Duchenne normalmente causa a morte dos homens antes mesmo da maturidade sexual, tá? O homem basta ele ser XDzinho Y que ele vai apresentar a doença. E normalmente essa doença causa morte antes da maturidade sexual. Então, não é uma doença comum de você ver mulheres afetadas, que chamou a atenção nesse texto. Por isso que o texto é um texto bem interessante, tá? A distrofia muscular do Duchenne é um tipo de herança, ela é determinada por um alelo recessivo ligado ao cromossomo sexual X. Só existe no cromossomo X. O mais comum de você encontrar aí seriam mulheres heterozigóticas, tá? Olha que curioso. A questão trouxe mulheres heterozigóticas que uma delas são gêmeas monozigóticas, univitelinas. Então, ambas são XDzão, XDzinho. Ambas são heterozigóticas. Só que uma não tem a doença e a outra tem. O que chama a atenção? Poxa, Jean, mas eu podia pensar em que aí? Gente, essa é uma questão que chama a atenção do aluno para a existência do tal do corpúsculo de Barr, também conhecido como cromatina sexual. O que é o corpúsculo de Barr? É um dos cromossomos sexuais da mulher X, né, que permanece condensado mesmo na intérfase. A condensação desse corpúsculo de Barr, a gente, é feita de forma aleatória. Ou seja, elas são gêmeas, são monozigóticas, ambas são heterozigóticas, né, com relação a essa distrofia muscular do Duchenne, tá? Uma delas tem a doença e a outra não tem. Como justificar isso? Justifica-se pelo corpúsculo de Barr. Em uma delas, o cromossomo que foi inativado para ser o corpúsculo de Barr foi o cromossomo sexual X que tinha o Dzão. E na outra, o cromossomo sexual X que foi inativado foi o X que tinha o Dzinho. Quem inativou o X do Dzinho não tem a distrofia muscular do Duchenne. Aqui, inativou aleatoriamente para formar o corpúsculo de Barr no cromossomo sexual X, que tinha o Dzão, terminou comprometendo aí esse paciente, causando nesse paciente a distrofia muscular do Duchenne. Uma questão muito interessante, a gente, pois não é comum a gente pegar questões relacionando mulheres com esse tipo de distrofia, tá bom? Bem interessante, então vou buscar exatamente isso nas alternativas. Vamos ver o que a questão pede. A diferença da manifestação da DMD entre as gêmeas pode ser explicado pelo... Então a gente, como falei para vocês agora há pouco, a gente vai buscar exatamente essa diferença relacionada ao corpúsculo de Barr. Letra A diz assim: a dominância incompleta do alelo mutante em relação ao alelo normal. Gente, não é um caso de dominância incompleta, é um caso de dominância completa, tá? Então, essa dominância incompleta aí seria uma herança intermediária. Não é o caso. Descarta a letra A. Letra B. A falha na separação dos cromossomos X no momento da separação dos dois embriões. Gente, quando os dois embriões separam, não separa os cromossomos sexuais X, não. Tá? Separa grupos de células. Então, não é uma divisão celular para ter esse tipo de não disjunção cromossômica. Está errada a ideia. A própria questão no enunciado deixou bem claro que ambas são heterozigóticas. Tá bom? Descarta essa daí. Letra C. Recombinação cromossômica em uma divisão celular embrionária posterior à separação dos dois embriões. Gente, posterior à separação dos dois embriões, tudo que foi acontecendo foi mitose. A gente não vai imaginar que ele disse recombinação. Recombinação cromossômica, gente, normalmente vai acontecer na meiose, tá? Ou numa fecundação, meiose 1, no caso, na parte do crossover, ou na separação aleatória dos homólogos, ou até mesmo na hora de uma fecundação. E como ele falou que foi depois da separação das células, não vou imaginar nenhum desses eventos aí para prejudicar o corpo do indivíduo adulto, tá? Descarta essa proposição também. Inativação, letra D, ó. Letra D. Inativação aleatória de um dos cromossomos X em fase posterior à divisão que resulta nos dois embriões. É exatamente essa a ideia, tá, gente? Essa inativação aleatória, volto a chamar a sua atenção para isso. É a formação do corpúsculo de Barr, tá? Então, essa é que é a alternativa certa. Pode marcar aí, resposta certa, letra D de dado.
A letra E trazia assim, origem paterna do cromossomo portador do alelo mutante em uma das gêmeas e origem materna na outra. Não, tá, gente? Normalmente, esses genes que contêm o alelo mutante, normalmente eles vêm da mãe, né? Porque o pai, normalmente, ele tem problemas para a reprodução e normalmente morre antes da maturidade sexual, que geralmente isso acontece nas questões, tá certo? Então, a resposta certa dessa questão, gente, letra D de dado. Só para lembrar para vocês o seguinte, gente, existem outras doenças que são heranças ligadas ao X e causadas por genes recessivos também, como a adrenoleucodistrofia, nome meio complicadinho, né? Que é a ALD, aquela doença que foi retratada no filme O Óleo do Lorenzo, que eu recomendo que você, aluno, assista. A adrenoleucodistrofia é também causada por um alelo recessivo ligado ao X. Existe o famoso daltonismo, né, que cai bastante em questões, né, conhecido como cegueira das cores, também relacionado a um alelo recessivo ligado ao X. E existe a hemofilia, normalmente quando cai em provas, a hemofilia A, também uma herança ligada ao X recessiva. Cada um desses causados por um gene diferente, né, gente? Mas todas essas heranças que eu acabei de citar, todos esses 4 exemplos famosos, distrofia muscular do Duchenne, daltonismo, hemofilia e adrenoleucodistrofia, esse último do filme O Óleo do Lorenzo, tá, que vale a pena assistir, essas 4 doenças são doenças famosas que costumam cair em provas, e todas elas relacionadas a um alelo recessivo ligado ao cromossomo sexual X. O que é que eu preciso que você, aluno, também lembre a respeito desse tópico? Quando a gente fala em herança recessiva ligada ao X, tá, gente? Na população é muito mais frequente a gente encontrar homens afetados que mulheres. É bem mais raro encontrar mulheres. Em alguns casos, normalmente, é até difícil, praticamente não existe, tá? Então, a herança recessiva ligada ao X, é muito comum você encontrar homens afetados. Muito mais comum homens afetados que mulheres afetadas. E outro detalhe, toda mulher afetada, caso apareça uma mulher afetada aí, com exceção dessa ideia das gêmeas aí que teve uma inativação aleatória, normalmente quando você fala de daltonismo ou hemofilia, quando a mulher é afetada, o pai dela também era, tá? Quando a mulher é afetada, normalmente todos os filhos homens também serão, porque a mulher afetada normalmente é afetada quando é X, vamos supor, daltonismo, XDzinho, XDzinho. Aí o pai dela tem que ter o desenho, então ele era afetado. Todo filho homem que tiver vai ser afetado também. Isso pode chamar sua atenção em alguma questão sobre heredograma, tá bom? Então, gente, uma questão bem legal, essa questão de número 8 que a gente acabou de fazer agora com vocês, tratando a respeito de uma forma diferente de expressão de uma herança recessiva ligada ao X, tá bom? Forma diferente de expressão, porque eu falei de uma mulher que era heterozigota e terminou expressando a característica relacionada a um alelo recessivo ligado ao X, tá, gente? Você gostou da resolução dessa questão? Se inscreve no nosso canal. Compartilhe os nossos vídeos, eu tenho mais muito mesmo para mostrar para você. Vamos juntos estudando. Então, gente, voltando aqui, vocês viram que é um conteúdo bastante importante, de fácil compreensão, e podem colocar na cabeça de vocês. Ele cai sim no Enem, viu? É um conteúdo bastante cobrado. Então, dando continuidade aqui ao conteúdo de genética, agora nós iremos ver outra questão. Essa questão é do Enem de 2019, questão 110. Ela diz o seguinte: com base nos experimentos de plantas de Mendel, foram estabelecidos 3 princípios básicos, que são conhecidos como leis da uniformidade, segregação e distribuição independente. A lei da distribuição independente refere-se ao fato de que os membros de pares diferentes de genes segregam-se independentemente um dos outros para a prole. Então, vamos ver aqui qual a resposta correta. Letra A, a distribuição depende do caráter de dominância ou recessividade do gene. B, os organismos nem sempre herdam cada um dos genes de cada um dos genitores. C, as alterações cromossômicas podem levar a falhas na segregação durante a meiose. D, os genes localizados fisicamente próximos no mesmo cromossomo tendem a ser herdados juntos. Ou letra D, ou letra E, o cromossomo que contém 2 determinados genes pode não sofrer a disjunção na primeira fase da meiose. Vamos assistir aqui o vídeo. Caiu questãozinha de genética, genes ligados, prova do Enem 2019.
Vem fazer comigo agora. E aí, fofinhos, beleza? Eu sou o professor Jean Brito e esse é o canal Biologia na Veia, um canal de apoio aos seus estudos, e aqui a gente vai respondendo questões, revisando o conteúdo e dessa forma te ajudando de alguma forma a conquistar o seu objetivo, tá bom? Nós estamos fazendo aqui, tá, gente, prova do Enem 2019. Essa questão que eu trouxe aqui para vocês é a questão de número 9. Vamos ver o que ela trouxe pra gente. Com base nos experimentos de plantas de Mendel, foram estabelecidos 3 princípios básicos, que são conhecidos como leis da uniformidade, segregação e distribuição independente. A lei da distribuição independente refere-se ao fato de que os membros de pares diferentes de genes segregam-se independentemente uns dos outros para a prole. É a famosa lei da segregação independente, tá, pessoal? Essa lei da segregação independente dos fatores seria a segunda lei de Mendel, bem conhecida, tá, gente? Que a gente trabalha bastante em sala de aula aí com os alunos, tá bom? Vamos ver o que a questão está pedindo. Hoje sabe-se que nem sempre é verdade. Por quê? Então a questão está perguntando, né, por que essa lei da segregação independente nem sempre se aplica? Aí, gente, a gente vai ter que buscar aquela exceção relacionada aos genes ligados. Lembra? Quando os genes estão ligados, eles estão presentes no mesmo cromossomo. Genes ligados estão presentes no mesmo cromossomo. Então, isso quer dizer que eles não se segregam independentemente. Para onde um gene for, o outro gene vai junto, certo? Então, isso é ligação fatorial. Isso corresponde a uma exceção ao que Mendel citou em sua segunda lei de Mendel, tá? A gente hoje sabe que num cromossomo só a gente pode encontrar vários genes ali na composição daquele cromossomo. Todos os genes que estiverem no mesmo cromossomo são classificados como genes ligados, tá? Aí eu vou sugerir a vocês, vai até aparecer o link aqui para vocês irem assistir essas resoluções. Aqui no nosso canal a gente tem uma lista de questões sobre genes ligados. E a gente tem também uma aulinha teórica sobre linkage, sobre genes ligados. Eu sugiro que você vá assistir a essas aulas, assistir esse conteúdo, que aqui a gente vai só responder essa questão, que é uma teoria bem rápida e, digamos assim, algo bem superficial de linkage. Mas a gente tem questões bem mais apuradas aqui no nosso canal. Sugiro que você vá assistir essas resoluções e essa teoria também que a gente explica por lá, tá bom? Então vamos buscar alguma alternativa que indique os genes ligados, que são genes que não sofrem segregação independente, tá bom? Genes que normalmente não se separam, a não ser que aconteça crossover entre eles. Lembra? Quanto mais distantes dois genes ligados estiverem, mais fácil deles separarem por conta de alguma permutação ou crossover. Se estiverem muito próximos, mais difícil de acontecer essa separação. Vamos lá para as alternativas. Ó. A letra A diz assim: a distribuição depende do caráter de dominância ou recessividade do gene. Pessoal, não depende se ele é dominante ou se ele é recessivo. Depende se eles estão ou não no mesmo par de cromossomos homólogos, tá? Pode descartar a letra A. Letra B. Os organismos nem sempre herdam cada um dos genes de cada um dos genitores. Pessoal, no geral, a gente vai trabalhar a ideia de que na reprodução sexuada, né, cada um dos pais, dos genitores, termina contribuindo com 50% dos genes. Então, não seria essa a exceção, não é essa a proposição que fala sobre linkage para a gente, né? Letra C. As alterações cromossômicas podem levar a falhas na segregação durante a meiose. Pessoal, e nesse caso aí, seria algo eventual, alguma mutação que porventura venha a acontecer, uma mutação cromossômica numérica. Mas não é assim aquela exceção que a gente está buscando da alternativa, tá? Essa mutação cromossômica, no caso, essa não disjunção cromossômica, ela pode favorecer a ocorrência de uma aneuploidia ou de uma euploidia, né? Mas isso aí são casos de exceções que fogem ao padrão da normalidade, tá? Letra D. Os genes localizados fisicamente próximos no mesmo cromossomo tendem a ser herdados juntos. Essa é que é a grande exceção relacionada à ideia da segregação independente, né? Se os genes estiverem ligados, eles tendem a ser herdados juntos. Quem elaborou essa questão, gente, se preocupou em citar o fato desses genes estarem mais próximos para ser mais difícil ainda deles separarem, né? Porque quanto mais distantes eles estiverem, mais fácil de acontecer uma não disjunção cromossômica, né? Então, quem elaborou a questão teve esse tipo de preocupação em colocar esses genes muito próximos, beleza? Essa é a resposta certa, pode marcar aí, letra D de dado. Vamos só olhar
a letra E para a gente eliminar de vez todas as alternativas que estão incorretas, beleza? Letra E diz assim, ó. O cromossomo que contém 2 determinados genes pode não sofrer a disjunção na primeira fase da meiose. Gente, de novo, se essa proposição tivesse certa, a não disjunção que foi citada anteriormente também teria que estar correta, né? Então, novamente, é uma questão falando de não disjunção cromossômica, que seria um erro de meiose. A gente buscou uma alternativa, tá, gente, que respondesse a questão sem precisar de erro de divisão celular. Tá? Então, os genes ligados, eles não sofrem segregação independente naturalmente, sem precisar que uma mutação venha a acontecer. Beleza? Então, a resposta a essa questão pode marcar aí letra D de dado. Gostou da resolução dessa questão? Questãozinha interessante, genes ligados. Pegou muita gente surpresa, tá? Se inscreve no nosso canal, compartilhe os nossos vídeos, dá um like aí nos nossos vídeos. Então, gente, vocês perceberam aí, terminou as questões sobre genética. Agora nós iremos dar continuidade e o conteúdo agora é parasitologia. A parasitologia é a ciência que estuda o parasitismo, e o parasitismo ocorre quando um organismo parasita vive em associação com outro organismo hospedeiro, do qual retira os meios para sua sobrevivência, causando prejuízos, ou seja, doenças ao hospedeiro durante este processo. E como questão, nós temos uma questão do Enem de 2010, questão 76, na qual ela diz: investigadores das universidades de Oxford e da Califórnia desenvolveram uma variedade de Aedes aegypti, geneticamente modificada, que é candidata para o uso na busca de redução na transmissão do vírus da dengue. Nessa nova variedade de mosquito, as fêmeas não conseguem voar devido à interrupção do desenvolvimento do músculo das asas. A modificação genética introduzida é um gene dominante condicional. Isso é, o gene tem expressão dominante, basta apenas uma cópia do alelo, e este só atua nas fêmeas. Prevê-se, porém, que a utilização dessa variedade de Aedes aegypti demore anos para ser implementada, pois há demanda de muitos estudos com relação ao impacto ambiental. A liberação de machos de Aedes aegypti dessa variedade geneticamente modificada reduziria o número de casos de dengue em uma determinada região. Por quê? Letra A. Diminuiria o sucesso reprodutivo desses machos transgênicos. B. Restringiria a área geográfica de voo dessa espécie de mosquito. C. Dificultaria a contaminação e reprodução do vetor natural da doença. D. Tornaria o mosquito menos resistente ao agente etiológico da doença. E E. Dificultaria a obtenção de alimentos pelos machos geneticamente modificados. Então, o que é que vocês acham? Qual é dessas questões? Outra questão também sobre parasitologia é sobre o Enem de 2011, questão 89, no qual ela diz o seguinte: durante as estações chuvosas, aumentam no Brasil as campanhas de prevenção à dengue, que tem como objetivo a redução da proliferação do mosquito Aedes aegypti, transmissor do vírus da dengue. Que proposta preventiva poderia ser efetiva para diminuir a reprodução desse mosquito? Letra A. Colocação de telas nas portas e janelas, pois o mosquito necessita de ambientes cobertos e fechados para a sua reprodução. B. Substituição das casas de barro por casas de alvenaria, haja vista que o mosquito se reproduz na parede e nas casas de barro. C. Remoção dos recipientes que possam acumular água, porque as larvas do mosquito se desenvolvem nesse meio. D. Higienização adequada de alimentos, visto que as larvas do mosquito se desenvolvem nesse tipo de substrato. Ou colocação de filtros de água nas casas, visto que a reprodução do mosquito acontece em águas contaminadas. Qual dessas opções? Está bem fácil essa. Outra questão também, agora do Enem de 2012, é a questão 52. Ela diz: medidas de saneamento básico são fundamentais no processo de promoção de saúde e qualidade de vida da população. Muitas vezes, a falta de saneamento está relacionada com o aparecimento de várias doenças. Nesse contexto, um paciente dá entrada em um pronto de atendimento relatando que há 30 dias teve contato com águas de enchente.
Ainda informa que nesta localidade não há rede de esgoto e drenagem de águas pluviais e que a coleta de lixo é inadequada. Ela apresenta os seguintes sintomas: febre, dor de cabeça e dores musculares. Relacionando os sintomas apresentados com as condições sanitárias da localidade, há indicações de que o paciente apresenta um caso de: letra A, difteria, B, botulismo, C, tuberculose, D, leptospirose ou E, meningite meningocócica. Qual qual desses sintomas, qual dessas doenças apresenta esses sintomas? E como última questão sobre parasitologia, nós temos do Enem de 2012, questão 87. Ela diz o seguinte: a doença de Chagas afeta mais de 8 milhões de brasileiros, sendo comum em áreas rurais. É uma doença causada pelo protozoário Trypanosoma cruzi e transmitida por insetos conhecidos como barbeiro ou chupanças. Uma ação do homem sobre o meio ambiente tem contribuído para o aumento dessa doença? Qual dessas ações contribui para o aumento dessa doença, da doença de Chagas? Letra A, o consumo de carnes de animais silvestres, que são hospedeiros do vetor da doença. B, a utilização de adubos químicos na agricultura que aceleram o ciclo reprodutivo do barbeiro. C, a ausência de saneamento básico que favorece a proliferação do protozoário em regiões habitadas por humanos. D, a poluição dos rios e lagos com pesticidas que exterminam o predador das larvas do inseto, transmissor da doença. Ou letra E, desmatamento que provoca a migração ou desaparecimento dos animais silvestres, dos quais o barbeiro se alimenta. E aí, gente, qual dessas é? Vamos descobrir? Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um vídeo aqui do canal, mais um vídeo de resolução de questões do Enem, temático dessa vez, claro. E, bom, neste vídeo nós vamos estar voltados a resolver algumas questões de parasitologia, isso mesmo, um conteúdo que é comumente cobrado neste exame e com certeza vai ser muito bom para você contemplar essas questões que eu separei especialmente para a nossa aula. Se você ainda não viu o material de apoio que eu selecionei para você, dá uma olhadinha aqui na descrição desse vídeo, dá uma analisada nas questões, tenta responder e após tentar responder essas questões, volta aqui no vídeo para que a gente possa contemplar a resolução de cada uma delas junto aí, eu, você e eu, beleza? Caso não seja inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho caso já seja inscrito e não esqueça de curtir esse vídeo e compartilhar com seus amigos que estão ávidos pelo conhecimento da biologia. Conto com a colaboração de vocês e, bom, vamos resolver questões? A primeira questão é do Enem de 2010 e ela traz um textinho de apoio que foi retirado de um artigo científico publicado no mesmo ano e diz o seguinte: investigadores das universidades de Oxford e da Califórnia desenvolveram uma variedade de Aedes aegypti, geneticamente modificada, que é candidata para uso na busca de redução na transmissão do vírus da dengue. Nessa nova variedade de mosquito, as fêmeas não conseguem voar devido à interrupção do desenvolvimento do músculo das asas. A modificação genética introduzida é um gene dominante condicional. Isso é, o gene tem a expressão dominante, basta apenas uma cópia do alelo, e este só atua nas fêmeas. Vamos lá, vamos fazer uma retrospectiva deste fragmento textual. Primeiro, embora alguns pensem que é necessário um conhecimento mais apurado de genética para resolver essa questão, não há necessidade. Essa é uma questão exclusivamente de parasitologia. Embora o gene dominante seja mencionado, isso apenas te dá a condição de saber assim, poxa, realmente eu aprendi aquele conteúdo ali
de genética e eu estou entendendo o que ele fala. Mas vai precisar saber que algumas informações dessa questão são de fundamental importância para tu resolvê-la. Por exemplo, a espécie geneticamente modificada é o Aedes aegypti, mas apenas o macho é geneticamente modificado. E o gene dominante responsável pelo problema na musculatura das asas da fêmea é passado ao longo das gerações graças aos mecanismos da hereditariedade. Nessa perspectiva, o macho foi o organismo geneticamente modificado e a fêmea é que sofre com os efeitos do gene que foi passado agora para ela. Então, a fêmea está sentindo com esses efeitos, está sentindo por não poder voar, sacou? Ela não tem a musculatura das asas, não consegue voar, tem ali um probleminha, e esse probleminha vai acabar minimizando os casos de dengue, isso mesmo, vai minimizar os casos de uma doença causada por um vírus. Mas como, professor? Como a falta de asas, a falta da habilidade do voo em uma mosquita vai fazer com que os casos de dengue diminuam? Bom, é isso que a questão nos pede. Vamos ver se é de fato isso que nos é exigido? Prevê-se, porém, que a utilização dessa variedade de Aedes aegypti demore ainda anos para ser implementada, pois a demanda de muitos estudos com relação ao impacto ambiental. Ou veja, isso com certeza vai gerar um impacto ambiental. Imagina quantas mosquitas não vão conseguir voar e como isso não poderá atrapalhar, né, o andamento do meio ambiente, visto que estas servem de alimento para outros indivíduos e existe toda uma teia alimentar aí bem entrelaçadinha e talvez essa situação pode acabar gerando um dano que tende a colapsar toda a biodiversidade do mundo. Bom, enfim, a liberação de machos de Aedes aegypti dessa variedade geneticamente modificada reduziria o número de casos de dengue em uma determinada região. Por quê? Então vamos lá. Por que os casos de dengue iriam diminuir em uma dada região só porque o mosquito da dengue agora não consegue voar? A mosquita da dengue não consegue voar. Letra A. Diminuiria o sucesso reprodutivo desses machos transgênicos? Bom, seriam os machos que teriam a dificuldade de reproduzir-se, ou seja, seriam os machos que teriam esse insucesso reprodutivo? Bom, creio eu que se o gene não afeta o macho, não seria um problema para este a presença deste gene. Ou seja, a sua transgenia não afeta ele diretamente, e sim as fêmeas que são descendentes dele. Letra B. Restringiria a área geográfica de voo dessa espécie de mosquito. A área geográfica, o espaço. Eu diminuiria o espaço de voo dessa espécie? Será isso mesmo? Eu acredito que não. Na realidade, eu não estou diminuindo o espaço geográfico. Eu estou reduzindo a capacidade de voo nas fêmeas. Tá? Estou impossibilitando essa capacidade de voo nas fêmeas. E não gerando aí uma diminuição no espaço geográfico. Letra C. Dificultaria a contaminação e reprodução do vetor, ou seja, do transmissor, que é o Aedes aegypti, natural da doença. Bom, vamos lá. A falta das asas, ou melhor dizendo, a falta da habilidade de voo, dificultaria a contaminação? Sim, porque a fêmea, que é realmente a responsável pela transmissão do vírus, não mais conseguiria voar e sair picando um de cada vez, né? E contaminando estes. E também não conseguiria fazer o quê? Uma reprodução efetiva, visto que a fêmea agora, não conseguindo voar, vai ficar ali, ó, em pneus, em garrafas, vai ficar limitada ao espaço onde ela nasceu e cresceu ali, se desenvolveu até seu estágio adulto, mas ela não vai ter essa habilidade de voo. Consequentemente, sim, a contaminação e a reprodução do vetor, do agente transmissor da doença, irá ser dificultada.
dificultada, irão ser dificultadas, né? Tanto a contaminação quanto a reprodução. A gente ficou a letra C. Mas por que não a letra D? Por que não a letra E? Tornaria o mosquito menos resistente ao agente etiológico da doença, ou seja, ao causador da doença. Ele ficaria menos resistente àquele que é responsável por causar a doença. Eu acho que não está batendo aí, né? Logo, eu não tenho necessariamente uma baixa na resistência do mosquito em função do agente etiológico, do causador da doença, do vírus. Não. Na realidade, se isso acontecer, eu aumento os casos da doença. Se o mosquito torna-se mais suscetível a ter o vírus em seu organismo, consequentemente ele vai ocasionar a difusão deste. Então, não é a letra D. Por que não é a letra E? Dificultaria a obtenção de alimentos pelos machos geneticamente modificados. Pelos machos, mas os machos voam normalmente. E não voa normalmente é a fêmea. Beleza? Então, atentos a isso. Logo, a gente fica com a letra C. A próxima questão é do Enem de 2011 e ela diz o seguinte: durante as estações chuvosas, aumentam no Brasil as campanhas de prevenção à dengue, que têm como objetivo a redução da proliferação do mosquito Aedes aegypti, transmissor do vírus da dengue. Que proposta preventiva poderia ser efetivada para diminuir a reprodução desse mosquito? Ou seja, qual é a proposta das que são citadas nas alternativas abaixo que irá possivelmente diminuir os casos de dengue, visto que houve também uma diminuição na reprodução do mosquito causador da doença? É um mosquito não causador, mas eu posso dizer que um mosquito responsável pela proliferação da doença ou pela difusão da doença. O agente transmissor, o seu vetor. Bom, nessa situação, eu tenho que pensar aí nos comerciais de TV, nas aulinhas de biologia, nas campanhas que são realizadas o tempo todo para que eu possa diminuir os casos de dengue no meu município. Eu vou lembrar aí que muitas vezes as campanhas dizem não deixar pneus, garrafas, o pratinho da planta, né, do vasinho de flor, ali expostos com água parada. Por quê? Porque essa água é o local ideal para que a fêmea do mosquito deposite seus ovos e, consequentemente, venha aí a aumentar o quantitativo de vetores. Logo, eu também aumento os casos, né, o número de casos de dengue na região. Então, qual seria a proposta mais efetiva para diminuir a reprodução do mosquito? Vamos lá, letra A. Colocação de telas nas portas e janelas, pois o mosquito necessita de ambientes cobertos e fechados para sua reprodução. Será mesmo? Ambientes fechados são ideais para a reprodução deles? Não, pelo contrário. Ambientes são abertos, expostos, né? São recipientes de água parada, expostos, que são o local ideal, os locais ideais para a reprodução desse mosquito. Tanto é que o que o pessoal mais recomenda? Cobrir, né, tampar as caixas d'água, as cisternas, para não deixar ali aquela água parada exposta e possivelmente haver a reprodução do mosquito. Então não é a letra A. Substituição das casas de barro por casas de alvenaria. Haja vista que o mosquito se reproduz na parede das casas de barro. Eu acho que a gente está confundindo aí mosquito com besouro, ou melhor dizendo, dengue com doença de Chagas. Essa descrição, dada na alternativa B, corresponde à doença de Chagas e não à dengue, beleza? Então descarta essa aí. Letra C. Remoção dos recipientes que possam acumular água, porque as larvas do mosquito se desenvolvem nesse meio. Perfeito. Letra C. Por que não letra D? Por que não letra E? Letra D. Higienização adequada de alimentos, visto que as larvas do mosquito se desenvolvem nesse tipo de substrato. Não, as larvas do mosquito se desenvolvem em água. Água parada, principalmente. Água limpa e parada, principalmente. Mas
Não será no alimento que essa larva vai se desenvolver, beleza? Letra E. Colocação de filtros de água nas casas, visto que a reprodução do mosquito acontece em águas contaminadas. Não, ele prefere principalmente água limpa, tá? Em água parada e não necessariamente água contaminada. Ficamos aí com a letra C. No Enem de 2012, nós temos uma questão que teve seu fragmento textual de apoio retirado do Portal da Saúde em 2012, no dia 27 de fevereiro de 2012. Este fragmento textual diz o seguinte: medidas de saneamento básico são fundamentais no processo de promoção de saúde e qualidade de vida na população. Muitas vezes, a falta de saneamento, preste muita atenção nesses termos, tá? Saneamento está relacionada com o aparecimento de várias doenças. Nesse contexto, um paciente dá entrada em um pronto atendimento relatando que há 30 dias teve contato com águas de enchente. Ainda informa que nesta localidade não há rede de esgoto e drenagem de águas pluviais. E ainda mais que a coleta de lixo é inadequada. Ele apresenta os seguintes sintomas: febre, dor de cabeça, dores musculares. Relacionando os sintomas apresentados com as condições sanitárias da localidade, há indicações de que o paciente apresenta um caso de... Vamos lá. Entendam que eu estou analisando um caso, um estudo de caso, acerca de um dado paciente que deu entrada no pronto atendimento, se queixando de problemas com relação à sua saúde, desde que teve contato direto com águas contaminadas, muito provavelmente, visto que não há rede de esgoto, não há drenagem de águas pluviais, não há coleta de lixo. Ele entrou em contato com água contaminada em enchentes. Cidades, municípios que não apresentam uma rede de drenagem de águas pluviais tendem a ter muitas enchentes. Essa enchente, muitas vezes, se mistura com o esgoto e também com o lixo, que é despejado de maneira errônea pela própria população. Não tem uma coleta seletiva, não tem uma coleta de lixo adequada ou regular. Consequentemente, o acúmulo de lixo vai fazer com que também ocorra ali a proliferação de uma série de animais que podem ser vetores ou agentes transmissores de múltiplas doenças, principalmente as de origem bacteriana. Neste ensejo, nós passamos para as alternativas e verificamos que difteria é um problema causado por uma bactéria, né, uma doença provocada por bactéria, e a própria difteria está relacionada ao trato respiratório. Se você ainda não viu as nossas aulas de doenças bacterianas, dá uma olhadinha. Lá vai ter uma informação ou outra fundamental para tu entender essa questão, beleza? Então, nós temos a difteria como sendo uma doença relacionada ao trato respiratório. Sabendo que ela é uma doença relacionada a este trato e o cabo está sentindo febre, dor de cabeça, dores musculares, é possível que tenha sido a difteria que esse cabo tenha pego em contato com as águas da enchente? Não. Então não é a letra A. Botulismo. Botulismo é causada pela famosa Clostridium botulinum, que é uma bactéria que encontra-se principalmente em enlatados, em latas amassadas, avariadas, né? E armazenamentos, né, de alimentos ou condimentos em conserva. Então, essa bactéria vai provocar principalmente a liberação de uma toxina chamada de Botox, né, conhecida como Botox. E essa toxina vai realizar enrijecimento muscular, paralisia nos músculos da face, enfim. E isso vai gerar uma série de prejuízos. Mas não se relaciona com as enchentes, mais uma vez. Tuberculose
mais uma bacteriose relacionada ao trato respiratório. Mais uma vez, nós não temos a relação direta com as enchentes. Leptospirose. Opa, as bactérias do gênero Leptospira são liberadas muitas vezes pela urina dos ratos, provocando a leptospirose. Então, num ambiente onde eu tenho um acúmulo de água, de lixo e de rede de esgoto, aliás, de rede de esgoto não, de esgoto, junta tudo isso, você tem um ambiente propício para a proliferação de ratos. Logo, a gente tem aí a letra D como resposta correta. E a meningite meningocócica é a inflamação na meninge, né? Nas meninges, na pia mater, na dura mater, na aracnoide. São pequenas capas que revestem aí o teu sistema nervoso e, consequentemente, quando inflamadas, né, quando estão aí sendo lesionadas por um dado organismo ou até mesmo por algumas condições que o próprio ser humano se impõe, automaticamente vão gerar dores, né, incômodos, enfim, não necessariamente se relacionam aos sintomas apresentados. Eu não estou adentrando de maneira mais efetiva em cada uma delas, porque senão o vídeo vai ficar muito longo e não é essa a intenção. Mas se você quer mais informações sobre difteria, botulismo, tuberculose, meningite e também da própria leptospirose, dá uma olhadinha no nosso vídeo de doenças bacterianas, tá bom? Então a gente fica aí com a letra D. Em 2012, o Enem trouxe uma questão sobre a doença de Chagas. Diz o seguinte: a doença de Chagas afeta mais de 8 milhões de brasileiros, sendo comum em áreas rurais. É uma doença causada pelo protozoário Trypanosoma cruzi e transmitida por insetos conhecidos como barbeiros ou chupanças. Já teve uma questãozinha aí, né, que mencionou algumas coisinhas a respeito da doença de Chagas de forma indireta, tendo visto que ela falava sobre a dengue, mas aí já dá para a gente tirar uma outra informação para a nossa resolução de agora. Uma ação do homem sobre o meio ambiente que tem contribuído para o aumento dessa doença vamos lá, o que o homem está provocando no meio ambiente que está incitando um aumento no número de casos da doença de Chagas? Como vocês sabem, a doença de Chagas é causada por um protozoário, né, o Trypanosoma cruzi, que quando defecado na superfície cutânea do ser humano pelo barbeiro, pode adentrar na corrente sanguínea quando o próprio ser humano coça, né? E aí essas fezes adentram junto ao Trypanosoma cruzi. Este vai principalmente no que? No coração, gerando aí problemas de inchaço da própria musculatura do coração e um agravamento pode levar até a morte. Nessa descrição que eu lhes dou, nós temos todo um contexto no qual o barbeiro vai em busca do ser humano para se alimentar, visto que ele é hematófago. Então, ele vai ali, cala o indivíduo, vai sugar um pouquinho de sangue e, consequentemente, vai liberar suas fezes. Esse processo se dá justamente por quê? Porque aquele barbeiro não está ali, junto ao sua fonte de alimento natural. Por quê? Porque o ser humano vai promovendo mudanças na teia alimentar provocadas pela sua ação, pela ação antrópica, e, consequentemente, isso vai gerar uma desordem no contexto ambiental e aquele barbeiro vai procurar o ser humano para obter seu alimento. Nesta perspectiva, letra A: o consumo de carnes de animais silvestres que são hospedeiros do vetor da doença. Vamos lá. Se eu consumo carne de animal silvestre que é hospedeira do vetor da doença, significa dizer que eu estou comendo animais selvagens que hospedam, servem de morada para o vetor, que é o barbeiro, e isso não faz a menor lógica, isso não tem a menor lógica, isso faz o menor sentido. É como se o animal que eu estou consumindo fosse um animal selvagem e esse animal selvagem abrigasse o vetor, que é o barbeiro. Não é isso, tá?
não é o vetor que ele vai ser abrigado no animal silvestre, enfim, não tem nada a ver. Letra B. A utilização de adubos químicos na agricultura que aceleram o ciclo reprodutivo do barbeiro. Bem, não. Afinal de contas, o barbeiro não está relacionado à agricultura. Ele está relacionado a quê? A, principalmente, locais escuros, né? Ali escondidinhos, que ele possa se reproduzir. Por isso, aí nós temos as casas de taipa, né? Ali ele fica naqueles buraquinhos das casinhas de barro. E também ele está relacionado, a sua própria alimentação está condicionada a animais de grande porte, médio e grande porte, que tenham sangue. Ele não está relacionado a plantações. Consequentemente, não tem nada a ver com os agrotóxicos. Embora, né, os agrotóxicos, adubos químicos, vêm contribuindo aí para um balançar no equilíbrio ambiental, mas não é necessariamente essa situação. Letra C, a ausência de saneamento básico que favorece a proliferação do protozoário em regiões habitadas por humanos. Não. Até porque a questão foi bem enfática quando disse que é comum em áreas rurais e não em áreas urbanas, em regiões com grandes habitações de seres humanos, bem como a presença de saneamento básico. Não é necessariamente um dos fatores que está relacionado à doença de Chagas, mas a outras doenças sim. Letra D, a poluição dos rios e lagos com pesticidas que exterminam, ou seja, matam o predador das larvas do inseto transmissor da doença. Mas nós não temos a reprodução do barbeiro justamente em locais ali, ó, protegidinhos, escuros, né? Principalmente ali nos buraquinhos das casinhas de taipa. Então, não necessariamente é o predador da larva, e ainda mais no rio, no lago, não está tendo uma relação direta com o barbeiro. Mas, por fim, nós temos aí a letra E, que diz que o desmatamento provoca a migração, ou seja, o desmato, e aí o pessoal vai sair, né? Na verdade, não o pessoal, mas sim o animal silvestre que o barbeiro se alimenta. Veja, a migração ou desaparecimento dos animais silvestres dos quais o barbeiro se alimenta. Se ele não tem de que se alimentar do animal silvestre que normalmente ele faz uso na sua alimentação, então partiu jantar um ser humano, né? E aí, consequentemente, ele vai depositar seus ovos e vai aumentar o número de casos da doença de Chagas. Então, nós ficamos aí com a letra E. Tranquilo? Eu espero que vocês tenham gostado. Essa nossa resolução de questões de parasitologia foi muito importante para todos nós. Então é isso, gente. Eu acredito que vocês tenham relembrado alguns conceitos sobre parasitologia e também sobre os outros conteúdos abordados. Então, agora, para aprofundamento do conteúdo, eu peço a vocês para escolher um dos conteúdos abordados. Entre eles foram sistema imunitário, genética, ecologia e parasitologia. Escolher um dos 4 e fazer um resumo e em seguida postar lá na ferramenta Classroom para servir como uma atividade de aprofundamento. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado, que tenham compreendido e o meu muito obrigada.